minha gente, se tem uma coisa que me diverte é ver uns desafios que aparecem na internet. Eu trouxe um desafio para vocês muito fácil aparentemente, que consiste apenas em me dizer o que é que está aparecendo nessa imagem aí que vocês vão ver agora. Você está vendo uma menina ou você está vendo uma senhora? Ou você está vendo os dois? Nenhum dos dois? Pois dá uma olhada. Logo de primeira eu só vi a menina. Você vê aí o perfil dela, vê um colar no pescoço. E aí, minha gente, quando eu olhei direito pro colar do pescoço e pra danada da orelha da menina, não é que eu tô enxergando agora uma senhora? E aí o nariz que era da menina virou a verruga do rosto da senhora mais idosa. Uma loucura! Pois é, a gente vai falar sobre isso agora. Estratégias de leitura de alguns textos. Algumas coisas são bem claras nos textos que a gente lê. Outras, nem tanto assim. A gente tem que se esforçar um pouquinho mais para encontrar e descobrir. E aí, a nossa aula do 8º ano começa agora. Estratégias de leitura, aprender o sentido global do texto. Meu nome é Raíssa Lima, sou professora de língua portuguesa. A gente vai começar com um exercício de leitura de imagens. Você pode até pensar que leitura de imagens não pertence à aula de língua portuguesa, deveria ser algo que a gente faz na aula de arte, por exemplo, mas eu tenho uma novidade para você. As disciplinas, elas conversam entre si e leitura de imagens é super importante para a aula de língua portuguesa. Vocês não têm noção. Eu vou provar agora para vocês. Então, nosso primeiro passo é observar uma imagem produzida pelo artista turco, fotógrafo Ugur Galen. E vai aparecer para vocês agora. Eu só tenho uma pergunta para vocês sobre essa imagem. O que é que você vê que aparece aí? O que tem nessa imagem? O que você vê nessa imagem? A resposta é bem simples, na verdade. Você vê, na verdade, a metade de um banheiro rico e a metade de uma casa destruída com o que parece ser uma banheira. Nessa metade destruída, você vê duas crianças tomando banho, o pai delas ajudando no banho e o cenário de uma cidade inteira destruída atrás. Enquanto que no banheiro mais rico, que é a outra metade da imagem, tudo vazio. Além disso, você também pode afirmar que as cores, por exemplo, vejo cores mais claras na metade do banheiro rico e cores um pouco mais escuras na metade em que nós vemos a cidade destruída. Foi bem fácil, não foi? Mas agora a gente vai dificultar um pouquinho mais. Eu vou colocar a mesma imagem para vocês, só que com questões um pouquinho mais elaboradas. Vamos ver se você consegue responder. A minha primeira pergunta que está aparecendo para vocês agora é o seguinte: como você se sentiu ao ver a imagem com duas metades tão distintas uma da outra? A minha outra pergunta é: o que o Ugur Galen quis talvez provocar ao colocar duas situações tão diferentes como essas duas metades? Como você se sentiu ao ver a imagem com duas metades tão distintas uma da outra? Claro que você vai ter a sua resposta, mas essa é a minha. Eu particularmente me senti super incomodada com tanto luxo em uma das metades e tanta destruição na outra. Eu acredito que você também deve ter se sentido minimamente incomodado, confrontado, mexido aí. Mas a outra pergunta é a seguinte: o Ugur Galen, ele quis provocar o quê ao criar uma imagem que é feita de duas metades tão diferentes? E aí vem a resposta. Na verdade, ele quis provocar uma reflexão sobre a desigualdade social que existe no mundo, retratando uma metade em que a vida é linda e luxuosa e a outra metade que é devastada pela guerra. Tá, Raíssa, posso ser sincero? Você disse que isso daí ia ser difícil, mas eu achei bem fácil mesmo. Então, ler imagens está ok. O que é que isso tem a ver com a minha aula de português? Porque eu acho que você ainda não começou isso daí. Na verdade, a aula de português começou desde a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Leitura de imagens é um conteúdo que é previsto para nossas aulas, mas eu concordo com vocês. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vocês vão entender agora por que os professores de vocês fazem, por exemplo, perguntas tão fáceis como a primeira pergunta que eu fiz, o que você vê na imagem, e depois fazem perguntas mais um pouco complicadas, como o que é que o autor da imagem quis fazer ao trazer aquelas duas metades. Se liga nas explicações, porque elas são super importantes para que a gente avance nesse conteúdo. Na verdade,
Nós temos questões mais fáceis, como o que você vê na imagem, e questões mais complexas. Eu separei as questões que a gente trabalhou agora numa tabela que vai aparecer para vocês. O que você vê na imagem é a pergunta mais fácil. Como você se sentiu ao ver a imagem? Qual foi a intenção de Hugo Galeno ao unir as duas metades? E aí vocês vão entender por que eu estou batendo tanto nessa tecla. As questões mais fáceis, na verdade, elas servem para que a gente consiga identificar se você consegue ler o que existe claramente no texto, sem duplos sentidos. Ou seja, aquela primeira interpretação que você dá quando você lê e a gente faz aquela pergunta mais fácil. O texto está falando de quê? Sobre o que o poema fala? Todas essas questões, na verdade, estão ali no nosso, que a gente vai chamar de primeiro nível de leitura, certo? A gente chama isso de informação explícita. É aquela informação que se identifica claramente, sem duplos sentidos. Tá em dúvida ainda? Eu trouxe, claro, a definição de explícito para você ver e ela vai aparecer agora aí na sua tela. Explícito é aquilo que é claro, explicado sem ambiguidade, é aquilo que não tem reservas ou restrições na expressão. Por que as informações explícitas são tão importantes se elas me parecem tão fáceis de identificar? Se é fácil, eu deveria passar por cima e seguir. Bom, elas que garantem que todas as pessoas que estão discutindo o texto estejam falando minimamente da mesma coisa, certo? Se alguém identificou uma explosão na imagem que do artista que a gente acabou de analisar, essa pessoa errou, ela não identificou uma explosão. O que nós temos são imagens após a explosão. Aí sim, nós temos os vestígios da destruição que ficou, mas não da explosão em si. Por isso, é importante que a gente seja claro na hora de responder esse tipo de questão. Existem alunos que respondem assim, com palavras soltas. Explosão, guerra. Não tem isso na imagem. O que nós identificamos são apenas construções, casas que estão destruídas. E agora a gente parte para as questões mais complexas. Como você se sentiu ao ver a imagem? Qual foi a intenção de Hugo Galeno ao unir as duas metades? Bom, se liga aí que eu trouxe para vocês a explicação do porquê essas questões mais complexas são sempre colocadas depois daquela informação explícita. A informação que precisa de outros recursos além das informações explícitas, ou seja, daquelas informações mais claras para ser interpretada e deduzida, se chama informação implícita. Já tá complicado para você? Se preocupa não que eu vou facilitar. Vamos lá! Eu trouxe uma dica para vocês aqui, olha só. Informação explícita. Você tem que pensar que o ex é para fora, certo? Então, tudo que tá para fora tá claro, tá nítido, tá dito claramente. Já a informação implícita, que começa com in, é para dentro, tudo que é interno. Você precisa pensar, internalizar, fazer outras relações para chegar àquela informação. Por exemplo, na informação implícita lá, quando eu perguntei para vocês o que é que o Hugo Galeno pode ter, qual pode ter sido a intenção dele ao colocar duas metades tão distintas, você teve que pensar, que nem eu, na desigualdade de dois cenários. Isso não está dito na imagem, mas você tem conhecimentos prévios e foi buscar isso para poder deduzir aquilo dali a partir da interpretação da imagem. Agora, a gente vai partir para aquilo que é o material assim mais conhecido da aula de língua portuguesa, porque a imagem faz parte, eu defendo isso. A gente vai partir para um texto um pouquinho mais longo e a gente vai tentar responder as perguntas. Se liga aí agora no que vai aparecer para vocês. Existe vida fora da Terra? Até onde se sabe, não. Não existe nenhuma evidência oficial, já que todos os casos registrados são apenas suposições. Mas isso não desanima os cientistas. É bastante razoável que exista vida fora da Terra. Só que as probabilidades diminuem quando procuramos por vida inteligente, conta Samuel Rocha de Oliveira, físico do Departamento de Matemática Aplicada da Unicamp. Para achar vida como a conhecemos, mesmo que formas primitivas, planetas com as mesmas características da Terra precisam ser encontrados. Satélites como o Corot e o Kepler caçam essas estruturas e até junho deste ano já haviam encontrado 563 delas. Mundo Estranho, edição 114, ano 10, número 8, agosto de 2011, página 31. Segundo o texto,
Existe vida na Terra? E olha aí que novidade. Acho que é a primeira vez que eu estou trazendo para vocês uma questão com alternativas. Vamos tentar ler e responder juntos. Há vida fora da Terra, mas ainda não foram encontrados seres como o do nosso planeta. B. Há vida fora da Terra, mas não inteligente como a do nosso planeta. C. Não há nenhuma evidência oficial, apenas algumas suposições de vida fora da Terra. Ou seria a letra D. Os satélites que caçam vida fora da Terra até hoje não encontraram nenhum tipo de ser parecido com os da Terra e nem planetas parecidos com o nosso. Olha, observa bem, tá? A pergunta que eu fiz é segundo o texto. Obviamente, você tem que buscar a resposta nas palavras do próprio texto, certo? Não tem que procurar informações da sua vivência pessoal sobre isso. Você tem que buscar as pistas textuais que vão te dar a resposta exata. Vamos ver se você acertou. A resposta é a letra C. E ela está dita logo no início do texto. Existe vida na Terra? Olha lá a frase. Não existe nenhuma evidência oficial, já que todos os casos registrados são apenas suposições. Você observa que é praticamente a mesma coisa dita na letra C. Não há nenhuma evidência oficial, apenas algumas situações de vida fora da Terra. Mesmo que a informação explícita esteja na sua cara, você tenha lido o texto uma vez só e ela seja super fácil de identificar, é importante sim voltar e reler o texto. As pistas devem ser encontradas, elas existem e elas vão estar lá explicitamente, claramente, para você ver. Agora a gente vai passar para uma segunda questão, certo? Olha, eu adoro tirinhas e eu trouxe uma para vocês, obviamente. Dá uma olhada. Não é justo que uma mulher trabalhe tanto com um sol desses. Por que não faz isso à noite? Ao ler o primeiro quadrinho do texto 2, o leitor é levado a pensar que, na sequência, o texto, letra A, iria defender as mulheres, letra B, criticaria as mulheres, letra C, reclamaria da qualidade do trabalho das mulheres ou letra D, daria mais tarefas para a mulher. Observa bem a pergunta. Ao ler o primeiro quadrinho, então, o primeiro quadrinho é: não é justo que uma mulher trabalhe tanto com um sol desses. Você é levado a pensar, obviamente, quando alguém diz não é justo, a sua cabeça funciona, pesquisa essa expressão outras vezes que você ouviu. Quando alguém diz não é justo, é porque ele vai defender o contrário. Então, se não é justo que uma mulher trabalhe tanto com o sol desse, ele vai dizer, não trabalhe agora, deixe que eu faça o trabalho. Então, obviamente, você é levado a pensar que ele iria defender as mulheres. Mas você sabe que tem algo a mais, que eu não posso deixar de falar sobre essa tirinha, já que eu gosto tanto. Então, se liga aí no esquema pequenininho que eu fiz e que vai aparecer para vocês. Não é justo que uma mulher trabalhe tanto com um sol desses. Então, você supõe aí que o Agar vai defender a mulher, como a gente já viu na questão. Por que não faz isso à noite? E é aí que você dá uma risada ou que você chora. Por exemplo, o objetivo da tirinha, na verdade, é trazer uma abordagem de humor. Ele quer fazer uma crítica ao machismo do Agar, que na verdade apenas quis fazer uma sugestão, continue trabalhando bastante, inclusive só faça à noite. Certo? Mas ele não faz uma crítica ao machismo do Agar de forma jornalística. Ele faz essa crítica a partir do humor. E por que eu estou falando disso para você, se na verdade eu já deveria estar falando de informação implícita? Dá uma olhada. Nessa tirinha que a gente acabou de ler e analisar, a informação implícita, aquela que você teve que pensar bastante, pesquisar a expressão que você ouviu não é justo de outras vezes que você ouviu, ela é o que tem de essencial para fazer com que haja uma quebra da expectativa. Ou seja, a sua expectativa era que o Agar defendesse, porque quando se usa esse tipo de discurso, é um discurso de defesa. E aí logo depois, essa expectativa é quebrada. E ele acaba se tornando uma piada, acaba se tornando a piada. Então, a informação implícita, na verdade, está atrelada ao objetivo da tirinha. O objetivo da tirinha é fazer rir.
E foi a partir da quebra de expectativa desse seu raciocínio que você conseguiu o efeito de humor. Sem esse trabalho mental, sem todo esse trabalho de buscar o implícito, o sentido do texto ia se perder. Então, será que você entendeu porque é tão importante pensar que existem níveis diferentes de informação? Porque olha só, além de tudo, trabalhar tanto com um sol desses é uma informação, na verdade, explícita que ele usou depois. O sol e a noite. Ou seja, para o H, o nível de interpretação dele é o primeiro. Mas para a gente, leitor, já é o segundo, o do implícito. Aquele que a gente tem que raciocinar um pouquinho mais. É super importante a gente entender esses níveis para compreender o texto em sua totalidade. Um texto nunca é somente aquilo que ele aparenta ser. Ele é um pouquinho mais. Então, a gente agora vai fazer um resuminho daquilo que a gente viu até aqui para não se perder, tá bem? A gente vai imaginar que o texto é como um mistério a ser desvendado. E você, meu caro, é um detetive. Então se liga aí no esqueminha que eu fiz para você entender que vai aparecer agora. Um detetive, ele precisa de evidências para começar a buscar a solução para um mistério. Essas serão as suas informações explícitas. No meio do caminho, novas pistas aparecem. O detetive tem que fazer novas conexões entre as suas informações. Essas novas conexões feitas por você são suas informações implícitas. Eu preciso das evidências e das conexões, ou seja, do explícito e do implícito, para compreender e interpretar bem o meu texto. E aí você me pergunta, mas Raíssa, o que seria interpretar bem um texto? É apenas identificar as relações entre as informações claras e as informações não tão claras assim? Ou tem algo a mais? Então agora, além de tentar identificar o que é explícito e o que é implícito, além de todo esse movimento que a gente tem que fazer para raciocinar e interpretar um texto, a gente tem outras questões que devem sempre ser feitas durante a leitura para que a gente consiga entender como essas informações que são claras e aquelas informações que, na verdade, você tem que deduzir no texto, como que elas trabalham todas juntas para produzir uma coisa muito maior, que é a finalidade do texto. Sempre quando você for ler um texto, você tem que se perguntar por que este texto foi produzido. Qual é a finalidade desse texto? Por que a pessoa escreveu isso daqui, dessa forma aqui? A outra pergunta é do que fala principalmente o texto, ou seja, qual é a ideia central desse texto? E de que forma esse texto abordou esse assunto principal? Você vai ver que tudo está interligado. Falar sobre um assunto e a forma com que eu falo sobre esse assunto tem tudo a ver com a finalidade do texto, ou seja, o porquê dele ter sido produzido. E agora a gente vai tentar aplicar essas 3 perguntinhas a alguns textos diferentes. O primeiro deles é uma notícia que vai aparecer para vocês agora. A gente vai fazer a leitura e depois responder as 3 perguntas. Goiânia higieniza escolas municipais e unidades de saúde para conter avanço do novo coronavírus. Escolas foram utilizadas para distribuir kits de alimentação para alunos. Cidade tem 3 mortes por Covid-19 e 8 casos confirmados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Por Pedro Lins, TV Globo. As escolas municipais de Goiânia, no Grande Recife, serão higienizadas na sexta-feira como forma de contenção ao avanço do novo coronavírus, segundo o prefeito em exercício da cidade, Eduardo Honório. Outras medidas, como distribuição de máscaras e álcool em gel nas filas das agências bancárias e higienização de unidades de saúde, também estão sendo tomadas durante a pandemia, afirmou. Ainda de acordo com o prefeito, professores e alunos tiveram as atividades suspensas desde o dia 16 de março para seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Apenas a parte administrativa das instituições seguiu funcionando. Agora a gente vai partir direto para as perguntas. Eu já trouxe para vocês as respostas. Qual é a finalidade desse texto? Por que ele foi produzido? Bom, eu já antecipei para vocês que o texto é uma notícia, certo? Então, a finalidade de uma notícia é informar sobre o leitor, sobre algum fato que se passa na localidade onde ele vive, no país onde ele vive e no mundo. Do que fala principalmente o texto, ou seja,
Qual é o fato que essa notícia quer abordar? É a higienização das escolas da cidade de Goiânia. E de que forma o texto abordou o assunto principal? O jornalista usou as informações passadas pelo próprio prefeito da cidade durante uma entrevista. Por que é importante a gente compreender a relação entre a finalidade de um texto, o que ele fala e como o assunto foi abordado? A gente vai entender isso agora. Por exemplo, uma notícia, como a gente já disse, lida com fatos, certo? Então, o fato é a higienização das escolas em Goiânia. E é disso que ele vai falar principalmente. Só que é importante a gente ressaltar que a forma escolhida para abordar o assunto principal foi uma entrevista, o depoimento do próprio prefeito da cidade. Imagine só se o jornalista não tivesse esse depoimento do prefeito, tivesse depoimento de somente um gestor de uma escola só de Goiânia. A credibilidade dele seria maior ou menor para comprovar o fato? Ora, usar o discurso do próprio prefeito dá uma credibilidade muito maior. Faz com que a notícia, ela de fato, chegue ao leitor e o leitor acredite naquilo dali. Afinal de contas, foi o prefeito da cidade de Goiânia que noticiou aquilo dali. Por isso, é super importante também que a gente tenha responsabilidade na hora de produzir uma notícia. Fake news é o maior desserviço para a sociedade brasileira que já existiu. E aí eu vou mostrar para vocês no texto como que a gente identifica exatamente todas as respostas das perguntas que a gente fez. Dá uma olhada que eu marquei tudo para vocês. Em amarelo você vê logo no título o fato principal, ou seja, o tema central do texto, da notícia. E aí você tem no lead a seguinte informação. Escolas foram utilizadas para distribuir kits de alimentação para alunos. Ou seja, dá uma informação a mais sobre aquele fato de que as escolas estão sendo higienizadas para receber a organização da distribuição de alimentos. Ainda tem outra informação logo no final, que é onde a gente sabe que o prefeito é que deu a palavra, o prefeito é que afirmou que tudo isso está acontecendo. Ele coloca de acordo com o prefeito e ainda anteriormente ele diz que o prefeito afirmou, ou seja, trazendo para a notícia dele credibilidade e fazer com que chegue ao leitor de forma clara e concisa. Então, para as notícias, eu criei um esquema curtinho para você entender como é que a gente tem que lidar com elas. Ele vai aparecer para vocês agora. O fato central, em geral, aparece sim no título. Lembre-se que o objetivo de uma notícia é ser claro, certo? Ou seja, as informações, em geral, serão informações fáceis de identificar no texto e que não deixarão dúvida para outros sentidos. Os fatos secundários, mas que ainda assim são super importantes para que a gente compreenda o fato central, por exemplo, a higienização das escolas aconteceu porque era necessário que se organizasse a ação de distribuição dos kits. Eles vêm apresentados no lead, que foi aquela frase que antecipa, na verdade, o início do texto. E aí, no último parágrafo, nós temos algumas informações complementares, ou seja, são informações que vão além daquilo que é a informação importante, a informação central, certo? Você já tem o calendário, a data da higienização, já sabe o porquê das escolas estarem sendo higienizadas, e aí as informações complementares ficam por conta da quantidade de casos e até mesmo de algumas outras ações que estão sendo realizadas na cidade no combate ao coronavírus. Vou ressaltar mais uma vez que, como estamos lendo uma notícia e a finalidade dela é informar de forma clara os fatos, nós teremos muito mais espaço para informações explícitas nesse caso. E agora a gente vai partir para outro texto. Então eu queria lembrar para vocês quais são as 3 perguntas, porque às vezes a gente pode se perder. Olha elas aí de novo para vocês. Não esqueça nunca qual é a finalidade desse texto, por que ele foi produzido, do que esse texto fala principalmente. De que forma o texto abordou esse assunto principal dele? Vamos partir para o texto agora. Eu trouxe para vocês um texto que se chama fotoreportagem. Sabia que isso existe? Na verdade, é um texto que traz as fotos e algumas legendas acompanhando para explicar para vocês do que é que se trata essa reportagem, certo?
E aí você tem grafite na escola, algumas imagens, e eu ampliei ali onde aparece a legenda para a gente poder ler juntos. Diz o seguinte: ele dá aula para 10 alunos. Em suas aulas, ele explica a diferença entre pichar e grafitar e mostra que a arte vai além de um desenho bonito, mas é uma expressão do que você sente. E aí eu coloquei junto com a imagem para vocês verem as perguntas. Dá uma olhada. Qual é a finalidade desse texto? Por que ele foi produzido? Bom, a finalidade desse texto é divulgar o trabalho de um professor e o trabalho dos alunos junto ao professor. Do que fala principalmente o texto? Do grafite na escola. Fala do trabalho sobre grafitagem na escola, que está lá no título. De que forma o texto abordou o assunto principal? Observe que ele abordou com fotos, e essa seria a resposta mais curta e mais óbvia. Mas a gente também tem que olhar atenciosamente para o tipo de foto que foi tirada numa fotoreportagem. Na verdade, nós vemos as mãos das crianças logo na primeira foto. Depois nós vemos eles trabalhando com os materiais, certo? Então, o foco que se escolheu, na verdade, não é tanto do aluno ou do professor, mas sim de colocar a mão na massa, certo? Por isso que eles escolheram, na verdade, colocar fotos das mãos, colocar fotos dos materiais e colocar uma foto da escola já um pouco grafitada. Então, mais uma vez, eu trouxe para vocês aquele esquema que a gente fez para a notícia, eu trouxe para a fotoreportagem também. Olha aí o esquema que eu fiz. O fato central, mais uma vez, está presente no título, grafitagem na escola. Os fatos secundários ficam por conta da legenda. A gente descobre que é uma turma de 10 alunos e que o professor, na verdade, tentou fazer um trabalho de conscientização sobre pichar e grafitar. E as informações complementares ficam por conta dessa escolha das fotos que a gente já comentou. Imagine que, na verdade, você tivesse escolhido fotografar somente os trabalhos dos meninos. Seria um tipo de abordagem. Mas, nesse caso, as mãos apareceram, os materiais apareceram. Essa abordagem é essencial para que a gente compreenda o todo do texto. E agora, a gente vai para o nosso último texto, certo? Então, mais uma vez, não esqueça, as perguntas vão aparecer novamente para você. Qual a finalidade desse texto? Por que ele foi produzido? Do que ele fala principalmente? De que forma o texto abordou o seu conteúdo principal? E aí eu trouxe um texto um pouquinho mais longo para vocês. É um artigo de opinião cujo título é Fique em Casa, por Adriana Isiel do Correio Brasiliense. Ele vai aparecer para vocês agora. O primeiro caso de coronavírus em Brasília foi diagnosticado no início de março. Uma semana depois, quando a capital confirmava 2 pacientes infectados, o governador Ibanez Rocha assinou o primeiro decreto com medidas de contenção da Covid-19, suspendendo eventos com mais de 100 pessoas e as aulas nas escolas públicas e privadas. Espaços públicos culturais, como museus e teatros, também foram fechados. A ação do governo foi rápida, mas considerada por muita gente um alarde, pelo menos naquele momento. Poucas pessoas cumpriram o decreto à risca no primeiro fim de semana. Era possível ver ainda muitas pessoas nas ruas ou se reunindo na casa de amigos para churrascos, entre outros, num clima quase que de férias. Mesmo quando o governador endureceu o decreto fechando cinemas e academias, houve quem não concordasse. Então, se você tem a possibilidade de ficar em casa, faça. Faça por você, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. Faça por quem não tem como ficar em casa neste momento, por estar levando a você uma série de serviços. Seja a notícia correta e apurada, que lhe ajuda a não entrar em desespero com o número de fake news circulando nas redes sociais. Seja tratando de todos os pacientes com a Covid-19 e tantas outras doenças que não dão trégua nem em tempos de coronavírus. Qual é a finalidade desse texto? Por que ele foi produzido? Bom, um artigo de opinião ele é produzido para mostrar um ponto de vista pessoal que a pessoa julga pertinente que outras pessoas também conheçam. Na verdade, o objetivo de um artigo de opinião é convencer você a seguir aquele ponto de vista da pessoa que escreveu. Então, do que é que esse texto fala principalmente? Ele fala principalmente das medidas de isolamento adotadas pelo governador de Brasília.
Mas, na verdade, o que ele quer falar principalmente é que você tem uma responsabilidade social de ficar em casa. De que forma o texto abordou o assunto principal? Então, isso é bem importante. No artigo de opinião, a gente tem que tentar convencer a pessoa com quem a gente está conversando, certo? Então, ela chegou com fatos, disse que o coronavírus era uma ameaça. E logo depois, afirmou que o governador tomou as atitudes corretas para combater isso. Disse também que pessoas não cumpriram, não respeitaram as atitudes e, no final, ela faz um apelo, um pedido para você que pode ficar em casa. Tanto que por isso que ela usa o imperativo, por exemplo, em língua portuguesa. Quando ela diz, faça isso por quem pode, porque você pode. Faça isso por quem não pode ficar em casa. Por favor, fique em casa. Ela está fazendo um apelo, um pedido. Então a gente tem o tema central, que também aparece no título, bem claro, inclusive já com o imperativo, fique em casa. Ela traz os argumentos que são apresentados a partir da exposição das medidas do governador e o apelo final, o pedido final é super importante para que a gente entenda que se trata de um texto de artigo de opinião e que esse é um dos argumentos que ela usa, o argumento da emoção. Que tal, então, agora, aproveitar que você está em casa e se inspirar para criar algum dos textos que a gente conheceu hoje? Pode ser uma notícia do seu bairro, pode ser um artigo de opinião ou até mesmo uma fotoreportagem com o dia a dia da sua casa. Eu acho que essa da fotoreportagem até eu vou fazer, vai ficar muito legal. Muito obrigada e até a próxima aula!